uma vez, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso último domingo deste mês, e eu achei, ou melhor dizendo, o Espírito Santo tocou muito no meu coração ao longo dessa semana, na preparação das mensagens, em trazer uma mensagem de motivação para as nossas vidas, em especial, nós estamos praticamente já entrando no último mês de 2019, um ano em que o Senhor verdadeiramente nos sustentou. Nós temos a gratidão, nós temos um sentimento de muito regozijo na presença do Senhor. E para continuar nos estimulando, nós vamos refletir hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Evangelho de Mateus 14, verso 22 em diante. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele mandava as multidões para casa, tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar. Em particular, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Tu és aquele que vem em nosso auxílio. Tu és aquele que vem no meio da tempestade. Tu és aquele, o Deus Todo-Poderoso, que abre caminho no vendaval, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a nossa vida, meu Deus, revigora as nossas forças, derrama a unção necessária para continuarmos firmes diante de Ti, confessando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Santo Espírito, eu te clamo nesta manhã, usa a minha vida, eu coloco os meus sentidos à Tua inteira disposição. Fala conosco poderosamente, engrandece Jesus Cristo ao Senhor, ministra a cura, ministra a salvação e livramento, em nome do Senhor Jesus. Visita a remanescente cristã Filadélfia, visita a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera uma grande obra de libertação, de cura, de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Afugenta todo o mal, em nome do Senhor Jesus, pela operação do Santo Espírito. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém. É interessante que em todas as situações da vida, nós temos que estar sempre preparados para o inesperado. Uma coisa é certa, as coisas acontecem e nos pegam de surpresa. O pneu do carro fura, o bebê fica doente, você sofre ali um problema no ambiente de trabalho, coisas que nos trazem transtorno, nos causam muitas vezes tristeza, frustração, desilusão. Os acontecimentos ocorrem de surpresa, mas uma coisa é bem certa: Deus sabe de todas as coisas. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existia. A sua palavra, as coisas foram criadas. Pela sua onisciência, pela sua onipresença, Ele pode estar em todos os lugares, Ele sabe o que acontece em todos os lugares, pode atuar, e Ele é todo-poderoso para reverter os quadros. Por pior que for o quadro em que se encontra aquela circunstância extremamente constrangedora, ou de problema, ou de aflição. O texto que nós acabamos de ler vem mostrar claramente isso. Quantas vezes nós, que ouvimos a palavra de Deus, recebemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, recebemos este Evangelho, obedecemos a ordem do Senhor Jesus Cristo
e obedecendo a Cristo, procurando viver em obediência e santidade, nos vemos ali numa determinada fase do chamado, fazendo a obra, passando por uma terrível aflição, né? Nós entendemos muito bem, claramente, que a ordem do Mestre é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide, ensinai, batizando. Né? Nós vemos que a ordem aos discípulos, que se estendem a cada um de nós, que assim aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, é de obedecer essa comissão divina. O Mestre nos mandou testificar. O Mestre nos mandou propagar esse Evangelho. É interessante que antes de comissionar, ele ensinou. Antes de comissionar os seus discípulos, ele mostrou e demonstrou em várias experiências que ele tem poder para multiplicar pães, que ele tem poder para trazer à existência o que não existe, tem poder para promover cura. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele demonstrou que ele era chegado o reino. Ou seja, ele trouxe o reino em contraste com o reino dessa terra. O que é o reino dessa terra? Ostentação, riqueza, poder do dinheiro, o que o dinheiro pode fazer, né? As tecnologias mostrando até o corpo sendo transformado, né? Tem mulher projetada no computador, né? Tem mulher que se jogar na água ela não afunda, tanto silicone, né? Então, o mundo traz essas coisas, né? O reino desta terra, com a sua ostentação, com seus prazeres, oferece algo à humanidade. Tudo que a carne quer, muitas vezes. E o Senhor Jesus Cristo trouxe algo superior a tudo isso, porque tecnologia alguma deste mundo pode superar ou transcender o que o Senhor Jesus Cristo assim efetuou. Basta ver o seu poder de ressuscitar mortos. Algo interessante observarmos aqui, que nesse capítulo 14, os antecedentes que cercam, estão próximos a essa situação em que os discípulos se encontravam na embarcação e os fortes ventos ameaçavam assim embalá-los, matá-los ali no mar. Vemos que esses acontecimentos eram muito importantes. Nós somos muito limitados. A mente humana, ela é limitada. E muitas vezes nós precisamos passar por lutas e por provas para criar musculatura para aquilo que Deus quer nos revelar. Porque às vezes nós não estamos preparados fisicamente, psicologicamente e espiritualmente para aquilo que Deus quer revelar às nossas vidas. Deus não vai dar o dom de visão e revelação uma irmãzinha que é fofoqueira, né? O cara é linguarudo, dá com a língua nos dentes. Deus vai dar dom de visão? Vai dar? Não vai dar. Ele vai dar o dom, o Espírito concede o dom que Ele quer, a quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Basta nós vermos 17 profetas, cada um em uma determinada região, e Deus usou Daniel, o mais intelectual de todos, na corte. Isaías também foi usado na corte em Judá, né? Vemos profetas, o Amós, o boiadeiro, entre os mais pobres, humildes. Ezequiel entre os exilados, né? Deu para você entender que cada profeta foi usado especificamente em determinadas regiões e cada um teve um grau de revelação diferente dos outros. Mas são todos profetas de Deus, usados pelo Espírito de Deus. Algo interessante nesta circunstância aqui é que fazia pouco tempo que João Batista havia sido morto por Herodes. Lembramos daquela cena trágica de um rei que estava ali com as suas cortesãs, com seus puxa-sacos, com seus aristocratas. O Herodes, que era idumeu, né? Os idumeus odiavam os judeus. Para quem não sabe quem são os idumeus, eram os filhos de Edom. E os filhos de Edom eram os da montanha de Seir. E os da montanha de Seir eram quem? Os filhos de Esaú, irmão de Jacó. Então, Herodes, a dinastia dos Herodes tentou, de certa forma, interromper a linhagem judaica, né? E, de certa forma, vemos que esses idumeus, quando assumiu a linhagem dos Herodes, né, o tetrarca, nós vemos que ele, para ganhar prestígio, construiu o templo suntuoso, fez reformas suntuosas no templo para ganhar aceitação, senão ele não conseguiria governar. E vemos que ele ouvia a palavra de Deus, né? João Batista, dentre os nascidos de mulher, não houve profeta maior que ele, exortava o pecado dele.
e ele agindo politicamente. Para manter a governabilidade, é melhor deixar esse cara falar a verdade e eu mantê-lo vivo, porque se eu mandar matar esse profeta, vai haver um motim aqui e eu perco a minha posição. O imperador vai me tirar do cargo. Então ele deixava as coisas como estavam. Mas a Herodias, que era a mulher com quem ele adulterava, que era a mulher de seu irmão, ficava extremamente enfurecida. E ela estava esperando o momento certo para tirar a vida de João Batista, né? E a ocasião é numa festa, onde todos estão ali descontraídos, jogando conversa fora em festa, falando besteira, se embriagando. E com certeza Herodias viu que Herodes estava falando muita besteira, estava um pouco embriagado, trouxe a sua filha. Era muito comum ali, naquela época, os reis pagãos, haverem orgias sexuais, danças sensuais, né? E muitos reis, às vezes, tinham relação até com as próprias sobrinhas, né? Então, Herodias traz a sua belíssima sobrinha para dançar para Herodes, e Herodes lhe faz uma promessa terrível, né? De lhe conceder até o reino, se possível for, né? Diante da dança que ela haveria de dançar ali. Ela dança, e como o rei havia feito uma promessa, após ela ter dançado, ela perde a cabeça de João Batista. E o rei ficou naquela saia justa. Ele que estava tentando manter a política, um governo ali sustentável, né? Ficou ali na saia justa e teve que executar o juiz e mandou assim matar, né, o João Batista. Diz que Salomé pediu: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E lhe foi entregue a cabeça de João Batista, o profeta, nas mãos de Herodes, né? Então, algo muito terrível, né, que esse assassinato de João Batista trouxe muitos tormentos mentais para o rei Herodes, né? Isso ficou na memória dele, o atormentando, o remorso. Ele não se arrependeu, mas sentiu um remorso terrível. E de repente, João Batista, que havia preparado o caminho para o Senhor Jesus Cristo, lá estava o seu parente próximo, o Senhor Jesus, ali efetuando sinais, milagres e prodígios. A multidão estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. A multidão já estava declarando: nosso rei é Jesus e não Herodes. Nosso rei é Jesus e não Herodes. E Herodes, como todos bem sabem na história, não vou poder entrar em detalhes, mas eles eliminavam toda a concorrência. Qualquer candidato que ameaçasse a sua posição ao governo, ele eliminava. Então ele estava muito preocupado, e ele pensando: será que agora é a hora da vingança? No comecinho do capítulo 14 você vai notar isso, né? Ele pensando que João Batista ressuscitou no corpo de Jesus, reencarnou no corpo de Jesus. Veja o que é o paganismo na mente do homem. Um homem desorientado que está fora da vontade de Deus, cheio de remorso, ouvindo a verdade e ansioso para conhecer esse Jesus, né? Então vemos aqui esses acontecimentos políticos, né, que circulavam a situação de Jesus. E aí vemos que Mateus já cita aí a multiplicação dos pães, né? E é interessante que dá-se a entender no versículo 13, no 14 e 13, que Jesus ia sair com os discípulos para umas férias, né? Eles estavam buscando uma região deserta para poderem descansar. Realmente a obra de Deus é desgastante. Quem prega a palavra de Deus, como eu, sei que não é fácil, né? Nossas cordas vocais doem, o corpo fica cansado, a gente fica exausto, né? Ofegante. Então imagine, naquela época não era fácil, né? Os médicos não solucionavam muitos problemas de enfermidades, e uma multidão incrível. Imagine Jesus andando com uma multidão de mais de 5.000 homens, né? Sendo contado aqui mulheres e crianças, né? Homens. Então imagine aquela multidão, o deslocamento, o fluxo migratório de pessoas de diversas cidades ali da Judéia, de Samaria, vindo para se aproximar do Senhor Jesus Cristo em busca de receberem a cura. Então era algo realmente desgastante tanto para o Senhor Jesus como para os discípulos. Eles queriam ir para essa região desértica, né? E nós vemos que a multidão atrás, né? E o Senhor Jesus Cristo, algo que vem demonstrar aqui, é o amor que ele tinha pelas pessoas, né? Querendo tirar umas férias, mas não conseguia, né? O Senhor Jesus Cristo olhava para a multidão, e a multidão carente, querendo tocar na orla do vestido, como fala no final do capítulo 13, querendo tocar nele,
para receber a cura, querendo ficar na sombra, os aleijados querendo ficar na sombra dele para receber a cura. E ele via que todos estavam doentes, desgastados, sem pastores, desorientados. Muitas vezes a pessoa busca tanto a cura, as coisas dessa vida, as necessidades, mas não busca a salvação da alma, né? Isso que eu falei no início do culto é muito importante, né? Tem gente que serve a Deus doente, mas está bem orientado. Jesus via que tinha gente doente e desorientada. O mais terrível é isso, é estar doente e desorientado. Por mais que às vezes estejamos, eu estou com uma rinite terrível, mas eu estou orientado em Jesus Cristo, Senhor. E nesse capítulo 14, do verso 15 aí em diante, ele faz o belíssimo milagre da multiplicação dos pães. Algo interessante é que o Senhor Jesus Cristo nunca teve medo de Herodes. Herodes, sim, tinha medo de perder a posição para ele. Jesus nunca teve medo, porque ele sabia que o reino, ele sempre foi rei dos reis de eternidade a eternidade. Ele sempre foi e sempre será rei. Né? Alguns poderiam pensar, Jesus estava era com medo de Herodes, né? Herodes vai mandar uma... Não, Jesus não tinha medo coisa nenhuma, né? E o Senhor Jesus Cristo queria, de certa forma, aqui nesse período de férias, né? E como ele manda os discípulos, de certa forma, a entrarem no barco, no verso 22, né? Depois da multiplicação dos pães, para que eles não adquirissem um sentimento terrível que já estava brotando no coração deles. Imaginem, né? Que alguns dos discípulos, como Filipe, já estavam, de certa forma, tentando a Jesus. Ó, Jesus, tem uma multidão para alimentar e tem poucos pães e peixes aqui, né? Ele já falava, de certa forma, incitando o Senhor Jesus Cristo a promover sinais. Não que ele soubesse ali que Jesus ia multiplicar pães e peixes, que esta era a primeira multiplicação, mas ele incitava o Senhor Jesus Cristo, né? Então vemos que o Senhor Jesus Cristo ali, de um que trouxe um lanchinho de 5 pães e 2 peixes, vemos que o Senhor Jesus Cristo multiplicou ali os pães para aquela multidão. Mais de 5.000 homens contados foram assim saciados. Isso trouxe um grande ensinamento para os discípulos, não traz? Sim, os discípulos iriam sentir confiança de que Jesus Cristo é alguém em quem eles poderiam confiar. Nunca vai faltar pão se eu seguir o Senhor Jesus Cristo. Se eu tiver o Senhor Jesus Cristo como meu Rei e Senhor, jamais vai me faltar o pão. Olha que coisa maravilhosa. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era novo e fiquei velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu obedeci o chamado do meu Senhor e jamais me falta o pão. Enquanto eu obedecer, enquanto eu estiver em harmonia com o Espírito dele, jamais me faltará o pão. Né? Trouxe um grande ensinamento, né? Imagina a multidão. Jesus, ele é o nosso rei, vamos fazer dele rei, vamos fazer dele o nosso Senhor. O que os discípulos pensaram, né? Vai sobrar para nós. Nós seremos aqueles que sentarão à direita do rei. Nós vamos ser ministros. Eu quero ser assistente social. João pensou, eu vou ser ministro da Casa Civil. O Judas já pensou, eu serei ministro da Fazenda. Judas já ficou assim, serei o ministro da Fazenda, né? Que nem o Guido Mantega, roubava o dinheiro da Fazenda, né? Terrível, né? Serei ministro da Fazenda, né? Jesus Cristo não queria que essa aclamação do povo, essas palavras do povo viessem a contaminar a mente dos discípulos. Por isso, o que ele faz? Ele dá ordem. No verso 22, se você prestou atenção, logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Olha, Jesus Cristo estava atento a tudo. Ele estava aqui fazendo um milagre, viu o povo satisfeito. Eita, que beleza! Esse é igualzinho a Moisés. Moisés orou, mas não desceu. Esse aqui faz pão. Nós estamos feitos. Vamos parar de trabalhar, não vamos precisar fazer mais nada. Esse rei aqui vai nos sustentar. O Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, ele percebeu tudo. A intenção daquele povo e os discípulos sendo contaminados pela aclamação do povo. E ele falou, vocês, os 12, entra no barco. Vão lá, atravessa o mar da Galileia, que eu vou logo atrás.
Jesus ficou sozinho despedindo a multidão. E depois desse momento de ter dispensado a multidão, ele foi para o monte orar. Algo interessante, muito interessante observarmos no ministério do Senhor Jesus Cristo é sempre o seu recarregar das funções do Espírito. Lembra lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim, Ele me ungiu. Se Ele foi ungido, Ele nunca deixou de ser Deus, mas quando adquiriu natureza humana, Ele foi capacitado. Unção significa capacitação, o derramamento do poder de Deus, das faculdades do poder de Deus sobre a vida dele. Então ele sempre se recarregava com Deus, porque na sua natureza humana ela se desgastava. Então ele ia se recompor espiritualmente, a buscar poder de Deus e a buscar a orientação de Deus em momentos de isolamento. E ele fez isso, foi para o monte orar e mandou os seus discípulos atravessarem o mar e despediu a multidão. Algo muito interessante. Os discípulos primeiro, vocês, entre no barco, vão embora, atravessa o mar. Ele despede a multidão e ele vai orar. E vemos aqui algo muito interessante no verso 23. Tendo-as mandado para casa, subiu o monte para orar, e em particular, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo dedicava a noite, então ele ficou várias horas. É bem provável que não tinha chegado ainda às 18 horas e ele tinha já dispensado os discípulos e ainda estava dispensando a multidão, porque muitos queriam abraçá-lo, não tinha dado 18 horas, que era a última hora do dia, né? E o Senhor Jesus Cristo foi para o monte orar e viu o sol se pondo e já estava lá orando há algumas horas, né? E vemos que os discípulos estavam obedecendo o Mestre. Bem assim somos nós. O que o Mestre manda, nós assim fazemos. O Mestre nem precisou vir até você, mas quando você o aceitou como Senhor e leu lá em Marcos, capítulo 16, verso 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Você obedeceu a voz do Mestre. Quantos não são assim? Acordam de manhã cedo, hoje é dia de adorar. Hoje é dia de servir. Eu vou servir ao meu Deus, na casa de Deus, e assim eu adoro servindo. Né? Eu adoro servir e adoro servindo ao Senhor Jesus Cristo. E os discípulos estavam nesta incumbência, atravessando o mar. Né? Veja no verso 24. Enquanto isso, o barco já estava bem longe. Então vemos aqui que é bem provável que eles já estavam na metade do curso que dividia o mar da Galileia. Né? Longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui nós podemos observar algo muito interessante. O Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Os discípulos haviam visto o milagre da multiplicação, estavam cheios de confiança. A voz do povo é a voz de Deus. Eles estavam pensando, nossa, o povo já está clamando Jesus rei. Não vai demorar muito. Quando chegar em Jerusalém é para tomar o poder. Eles estavam cheios de confiança. Com certeza iam comentando o que eles estavam vendo, né? Nossa, e agora nós vamos subir degraus elevadíssimos de posição social. Quando assim o Senhor Jesus Cristo chegar em Jerusalém, o reino vai ser imposto. De repente eles são provados. E o diabo, quando vê alguém com o coração cheio de orgulho, com sentimento de ostentação, o nosso Deus dá a oportunidade, ele dá a permissão, ele permite que o diabo venha sapecar na vida das pessoas, né? Lá no Antigo Testamento, Baal era o príncipe dos ventos, dos elementais, né? Da água, do vento, da terra e do fogo, né? Então, uma tempestade é permitida por Deus para acometer os discípulos no meio da viagem, no meio do percurso. E os ventos forçavam o mar e formavam ondas, e na embarcação ali estavam eles remando contra a maré, contra o vento e contra a maré. Era algo terrível para os discípulos diante dessa situação. E agora? Jesus não está aqui conosco. Aquele que tem poder para multiplicar pães não está conosco. Que situação, né? E não foi coisa de 30 minutos.
não foram situações aqui de 1 hora, mas talvez de 4 horas, de 3 horas de muita aflição. Você, que foi chamado pelo Evangelho, você ouviu o Evangelho, você é filho de Deus, e você que é servo, e você que é pastor, né? Você foi incumbido por Deus para fazer a obra de Deus, não levar espada e nem saco para carregar dinheiro, para dar passos de fé servindo a Cristo. De repente você chega na metade do percurso, Jesus que realizou sinais antes de chamar você ali na sua frente, quando ele mandou você, de repente, Jesus foi para o monte orar, disse que os encontraria do outro lado da margem, de repente ele não está aqui do teu lado, e agora, o que eu faço? E as ondas vindo contra os apóstolos. Imagine que à noite, sem iluminação, você não enxerga a palma da mão, né? Que coisa, situação difícil. A única iluminação que eles viam eram os relâmpagos da tempestade vindo em direção ao mar. Eles ficaram extremamente assustados. E olha aqui que a gente está falando que um deles era o mais experiente, Pedro, Tiago, né? Eles tinham uma empresa pesqueira, eles conheciam o mar, eles estavam extremamente assustados. Mas é bem provável que o Pedro, por ser um homem de experiência, Pedro e Tiago, por terem experiências no mar, eles estavam até um pouco mais encorajados. Talvez eles passaram por situações semelhantes, mas não como essa aqui. E eles viram os trovões e eles ficaram assustados, extremamente assustados, porque a noite é escura, né? É incrível como pessoas às vezes vivem uma vida sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com a morte, né? E a morte, ela não pede passagem, ela só pede permissão para Deus, né? Ela pega as pessoas inesperadamente. E as pessoas perdem o controle, né? Quão terrível é porque aqui eles não enxergavam nada no escuro. E quando não se preocupa com como será o amanhã, aonde se vai passar a eternidade, nem se imagina que o local para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo será um lugar de trevas, onde não existe luz alguma. Então imagine aqui a situação de pavor, né? Quando acaba a força, tem um período de apagão aqui, como já houve no Brasil, as pessoas já entram em desespero. Uma vez na Uninove acabou, teve um apagão lá. Que desespero para todos aqueles alunos descerem as escadarias da torre lá, da torre central, para saírem num dia de apagão, numa noite de apagão. Terrível, né? Acaba a energia, o povo entra em pânico, né? Que situação terrível para os discípulos, principalmente para aqueles que são comissionados por Deus. Vemos que a pressão maior aqui é para alguém que foi comissionado por Deus. Então, se você conhece o Evangelho, se você está servindo, saiba que você tem que estar preparado, lembrando-se de sempre do que Jesus, o Senhor, pode fazer. Porque talvez, ou você esteja vivendo momentos como esse, você está na embarcação e os ventos vêm para derrubar a tua embarcação. Algo de maravilhoso que nos enche de alegria é ver que no verso 25, já na alta madrugada, Jesus vai até eles andando sobre o mar. Então nós vemos que Jesus estava lá no monte, né? Será que Jesus não estava preocupado? Ele já sabia o que ia acontecer, né? O Espírito Santo revela, né? Moisés está lá no monte, em consagração e santificação, e Deus está dizendo, você está aqui em santificação, você está consagrado. Desce lá porque o povo está pecando contra mim. Vai lá, Moisés, desce. E eu vou mandar um raio e vou dizimar. Então vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele está preocupado. Bom dia, posso sentar? Seja bem-vindo, fique à vontade. Então nós vemos que Jesus Cristo estava no monte, mas ele o quê? Estava preocupado com a situação, de certa forma, acometia os discípulos que estavam na embarcação. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vem de encontro aqui aos seus discípulos nessa situação. Que coisa maravilhosa de vermos que aqueles que invocam o Senhor, ele vem em seu favor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naum, no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, nos diz que o Senhor é aquele Deus que abre caminho no vendaval. Vemos aqui o cumprimento dessa profecia, que no meio do vendaval, no meio da tempestade,
que acometia a embarcação dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo veio abrindo caminho no vendaval e ali assustou. Imagine, como eu disse, era um momento de trevas, eles só podiam ver a iluminação dos relâmpagos. Jesus Cristo veio andando sobre as águas. Era para eles algo que eles nunca tinham visto diante dos olhos. A imagem luminosa do Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. E vemos o pavor deles, né? Já estavam temendo, as trevas trazem o pavor. Aumenta a adrenalina. E os discípulos ali, tremendo de medo, de repente vem a aparição de um homem andando sobre as águas. E os trovões por trás, né? Imagina essa visão, né? Eles ficaram extremamente espantados e gritaram, é um fantasma! Gritaram de medo. E vemos o verso 27 que Jesus lhes diz. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tende coragem, sou eu, não temas. Quando o Senhor Jesus Cristo fala tende coragem, nós vemos dois aspectos da sua frase. Primeiro o aspecto humano e depois vemos o aspecto divino. Essa questão do aspecto humano, tende coragem. Ou seja, diante das aflições da vida, diante dos infortúnios, das coisas que acontecem que nós não esperávamos, dos imprevistos, nós temos que ter coragem para enfrentar esses desafios. Estamos numa alta estrada e de repente o pneu do carro fura. Somos muitas vezes interceptados por um assaltante que quer roubar as nossas posses. Nós temos que ter coragem. Lembra quando Davi saiu para ajudar o rei Aquis, a quem ele servia, e de repente Deus age naquela situação, ele não tem que lutar ao lado do rei Aquis contra os israelitas, e ele volta feliz, alegre porque Deus impediu ele de lutar com seus irmãos, mas de repente ao chegar próximo da cidade de Ziclag, ele encontra a cidade em chamas, as mulheres e as crianças roubadas, a cidade toda destruída. O que Davi fez diante dessa situação? Davi se revigorou, se fortaleceu no Senhor. Então vemos aqui que os 12 apóstolos, eles não estão isentos de passarem pelas situações difíceis da vida. Você não será isento de passar por dificuldade alguma. Se você já ouviu algum apóstolo no rádio pregar para você que existe 12 unções de blindagem, você está enganado. Porque se o Filho de Deus não foi poupado das aflições, por que você será poupado das aflições? Se Ananias, Azarias e Misael não foram poupados da fornalha ardente, por que você será poupado? Ninguém será isento de nada. Porque se o Filho de Deus fosse isento de passar por aflições, visto que Deus o comissionou para vir à terra salvar a humanidade, nós não teríamos exemplo a ser seguido. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, como o primeiro servo, grande servo comissionado, nos deu exemplo, a coragem para enfrentar os problemas, a coragem para enfrentar os desafios da vida. E ele trabalha aqui nesses sentimentos humanos que temos diante da aflição. Coragem. Vemos algo de maravilhoso. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque vivia uma vida penitente diante de Deus, diante dos pecados, muitas vezes. Ele se arrependia, se aproximava do Senhor, né? Teve uma vez que ele entrou dentro do lugar santo lá e pegou os pães e comeu. Então nós temos que ele tinha essa intimidade com Deus e a ousadia que o escritor de Hebreus assim nos escreve, né? Nós temos que ter essa ousadia, a coragem do Senhor. Quando Golias veio enfrentar o exército de Israel, nós vemos que o Golias o amaldiçoou, invocou os demônios, né, para matar Davi. O que Davi fez? Invocou o Senhor dos Exércitos e já foi se posicionando para acertar o gigante. Era muito comum os pastores atirarem com fundas e acertarem em fios de cabelo. Tamanha era a precisão com que os atiradores de funda, os pastores atiradores de funda, atiravam com destreza com as suas fundas. Então vemos que Davi se posiciona com coragem, que é o que o Senhor Jesus Cristo requer de nós, dos seus discípulos, que é o que o Senhor Jesus Cristo requer de cada um de nós, a nos posicionarem com coragem. Tenham coragem, sou eu. Algo interessante, que às vezes alguém está falando para você, tenha coragem.
Vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso vira refrão de samba, isso vira refrão de música. Surgem diversas músicas na cultura mundana que vai estimular você, mas nenhum deles tem coragem. Porque às vezes certos cantores que cantam essas músicas de coragem são viciados em maconha e tem que usar droga para encarar a multidão. Tem que usar droga para encarar a multidão. Nós vemos aqui que o Santo dos Santos, o Senhor Jesus, o mais santo que pisou essa terra, ele fala: tenham coragem, sou eu. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Tenham coragem, quem está aqui é Deus. Eu sou se translitera, se correlaciona no hebraico com Javé, que é o nosso Deus transliterado. Ou seja, o grande eu sou está aqui. Quando você olha aqui para a palavra sou eu, você vai ver que João fala em 7 vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Messias. Se você fazer uma ponte lá no Antigo Testamento, na comissão de Moisés, nós vamos ver que esse Deus que fala da sarça ardente também vai falar da mesma forma. Oh, Senhor, mas qual o teu nome para que quando eu tiver que falar com o faraó lá, eu possa dizer quem me comissionou, quem mandou eu vir aqui diante do faraó? Diga que eu sou. Ou seja, o Deus que tem existência em si mesmo, que não depende de nada para existir, que todo poder assim emana dele, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que sabe de todas as coisas. Ou seja, esse Deus, o eu sou, o Senhor Jesus Cristo encarnado, estava dizendo: não temais, tenham coragem. Então vemos aqui que mais uma grande lição de vida é ensinado para todos nós. Primeiro, os discípulos, como eu disse, viram a multiplicação dos pães. Se nós obedecermos à comissão do Senhor Jesus Cristo, nós sempre teremos pão, jamais nos faltará o pão. O Senhor é o nosso pastor e nada não nos faltará. Ele tem poder para multiplicar pães. E aí depois agora, no meio da aflição, diante das ondas, diante das trevas, Jesus vem iluminar. Note algo interessante aqui, que o Senhor Jesus Cristo ainda não acalmou a tempestade. Veja como ele vai ensinar o mais audacioso dos apóstolos. Veja no verso 28. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas onde estás. Olha que interessante. Como eu disse, a tempestade ainda continuava trazendo pavor. Eles estavam agora mais assustados, mas agora mais acalmados, porque ouviram que era Jesus. E eles ficaram atônitos: será que é Jesus mesmo? E Pedro vai tirar a prova dos 9. Todos ali, os 11, com medo na embarcação, e Pedro, por conhecer o mar. Como eu disse, quando houve aquela tempestade, Pedro e talvez seu irmão, os seus amigos da empresa pesqueira, que tinham mais habilidade no mar, ficaram mais assim, despertos, e orientadores dos apóstolos ali, naquela aflição no mar. E Pedro assim se levanta e fala: se és o meu Senhor, me mande ter contigo. E o Senhor Jesus Cristo fala: vem. Note, mais uma vez eu falo, a tempestade ainda não foi acalmada. Muitas vezes nós temos a ousadia com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala: larga tudo que tu tens, vem e segue-me. Digamos para Mateus, que era um homem de posição, alguém que tinha comprado uma franquia para cobrar impostos naquela região ali da Judéia. Era um homem que odiado, Comprar franquia para servir o Império Romano era alguém que alcançaria prestígio entre os romanos e seria odiado dentre o seu povo. E nós vemos que Mateus abandona tudo e vai servir o Senhor Jesus Cristo. Quando ele se converte, ele faz uma festança na casa dele, porque ele encontrou o maior tesouro, muito mais do que ele ganhava recebendo caixa 2 e propina. Então nós vemos que Pedro aqui, ele obedece, ele obedece e começa a andar. Veja no verso 29. E ele lhe disse: vem. O Senhor Jesus Cristo chama: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Então imagine Pedro andando sobre as águas, na sua humildade, na sua humanidade, ele andando sobre as águas, porque ele reconheceu a voz do Mestre, As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, Então imagine Pedro andando: estou andando mesmo, gente.
e olhando para trás, assim, é mesmo, Pedro está andando, que legal, e Pedro andando sobre as águas. Aí de repente o Senhor Jesus permite que uma rajada de vento forte, né? Como eu disse alguns instantes atrás, o deus do vento, o deus pagão do vento era o Baal. Para os gregos era o Netuno, né? Para os assírios, os sírio-fenícios era o Dagon, o deus metade peixe, metade homem, né? Então, Deus permite que em determinados pontos do ministério do servo de Deus, o diabo tenha uma brechinha, né? Coisa interessante. Esse mesmo Pedro que está andando sobre as águas, atendendo o chamado do mestre, vem, né? É aquele Pedro que, dentre os 12, reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas em poucos instantes, não tinha dado nem a virada do dia, na mesma noite ele tenta desencorajar o Senhor Jesus Cristo para o ministério da cruz, a obra redentora na cruz. E vemos que Jesus Cristo repreende porque ele deu brecha ao diabo. Notemos aqui, né? E Jesus fala, ó, o diabo está pedindo para peneirar a tua vida, Pedro, mas eu o repreendi. Então vemos aqui que até mesmo no ministério de homens de Deus, Deus permite para ver naquela situação onde ele tem muito capital, a igreja se tornou uma grande empresa, Deus dá permissão para que o diabo possa ali peneirar a vida daquele homem. Né? Peneirar a vida daquele homem para tentar, de certa forma, resgatá-lo. E quando Deus permite que o diabo venha e derrube certos homens de Deus, é porque Deus ama. Deus açoita a quem Ele ama. Deus açoita seus filhos. Se é bastardo, Deus não açoita. Né? Filho tem que ser açoitado e sentir prazer em ser açoitado, porque é uma das formas do Senhor nos corrigir e por meio da aflição nós invocarmos o Pai. Que o filho que ama o seu pai, meu pai está batendo por esse motivo, porque eu errei. Lembra do pecado do recenseamento de Davi? Davi cometeu o pecado do recenseamento com espírito imperialista. Esdras escreve em Crônicas que ele foi introduzido pelo espírito de Satanás, ostentando aquele grande império, a capital lá em Jerusalém, do Império de Israel, se sentiu orgulhoso e fez o recenseamento para saber quantos soldados ele tinha disponível para expandir as fronteiras do seu império. E foi aí a terrível queda de Davi, porque o anjo veio e desencadeou a peste sobre Israel. E nós vemos que ele se arrependeu lá onde? No Monte Moriá, onde foi construído futuramente o templo. Então Deus, ele faz isso muitas vezes com as nossas vidas, que às vezes nós começamos a ostentar o que conquistamos, né? Nós temos que entender que dessa terra, desse mundo de sorte, que nada poderemos levar. Então nós temos que entender que nós somos para Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Deus. Eu estou aqui provisoriamente. E como eu estou vivendo essa vida provisória aqui na terra? Sabemos que depois que desfalecermos, nós temos a eternidade diante das nossas vidas. A nossa alma é imortal. E aí cabe a nós decidirmos aonde queremos viver eternamente. Com Ele ou nas trevas. Então vemos aqui que essa permissão de Pedro andando e de repente já quase se aproximando, um vento forte entrasse ali diante dos olhos do Pedro e Pedro titubeasse. Ou seja, parece que Pedro sente a brisa forte no seu corpo, ele tira o foco do Senhor Jesus, e ele começa a afundar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque em certas fases da nossa vida, como eu disse, o diabo ele vai tentar lançar uma seta. O diabo é paciente, ele espera a gente andar ou subir muitos degraus, e de repente quando estamos lá no topo, é quando ele vem tentar. Como eu disse, o diabo fez isso com Davi já na velhice, que às vezes a gente adquire tanta maturidade e nós pensamos que nós estamos com uma armadura da experiência. Eu já sei. Não vem me ensinar que eu já sei. Eu conheço o mar, eu conheço a minha empresa, eu já sei como é que lidar com aquela pessoa. Cuidado com a experiência. A experiência pegou o Ayrton Senna de surpresa. Às vezes muita experiência, de repente aquilo que você não esperava te pegou.
Nós vimos isso na mensagem passada, né? Nós nos preparamos para as coisas grandes, mas de repente vem uma coisinha pequena e nos derruba, como um ratinho diante de um elefante. Às vezes a gente está sempre se preparando para o desafio maior, mas uma coisa pequena e sutil se infiltra em nossas vidas, se infiltra em nosso ministério, se infiltra em nossa comunhão, e de repente nós vemos um problemão, começamos a afundar. Lembra de quando eu falei numa outra mensagem aí daquele seriado dos anos 60 lá, Perdidos no Espaço? Veja como a indústria do entretenimento trabalha a mente das pessoas, né? Para viver numa nave, perdido no espaço, com um agente do diabo ali dentro. Dr. Smith é um verdadeiro agente do diabo, né? Fazia toda sorte de maldade. Mas a família Robinson lá vivia num sistema de tolerância com o diabo dentro da espaçonave. Eu já tinha dado o pontapé no Dr. Smith há muito tempo, né? Bem assim, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nós fugirmos de toda aparência do mal. Então nós temos que estar atentos e nunca perder o foco do Senhor Jesus Cristo. O diabo dá uma rajada de vento, você aguenta. Ele dá outra rajada de vento, daqui a 2 anos você aguenta. E quando você já está bem perto de Jesus, você não vai pensar que a força é tua. Foi o Senhor Jesus Cristo que te deu força para você chegar onde você chegou. Aí vai dar outra rajada de vento. Se você não tiver com foco em Jesus, você vai afundar. Veja no verso 29, ele disse: vem, descendo o barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me! Foi nessa hora que ele gritou: salva-me, porque ele viu que ele não tinha força em si mesmo. Por mais que tivesse dado alguns passos com coragem, por mais que tivesse sentido confiança quando saiu do barco, quando as águas começaram a cobrir a ele, aí ele: Senhor, salva-me! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele recebeu ali a salvação. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus falou com amor aqui, não falou repreendendo, dando bronca, não. Jesus Cristo fala com amor, porque dentre os 12, ele teve ousadia para sair diante dos 12. Não é à toa que ele foi escolhido para ser o líder dos apóstolos, né? Então Jesus Cristo, ele faz isso. O que ele quer? Que a gente reconheça, que a gente tenha fé e ousadia para sair do barco no meio do vendaval, e que se a gente tropeçar ou cair na caminhada ao encontro do Senhor Jesus Cristo, obedecendo à comissão, à ordem do Senhor, mesmo que a gente venha cair, a gente invoque ao Senhor. Mais uma vez, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque invocava o Senhor, porque se arrependia, vivia a vida penitente diante do Senhor. Aí veja algo de maravilhoso aqui, né? Jesus imediatamente levanta Pedro, anda com Pedro sobre as águas, ó, anda com Pedro lado a lado sobre as águas e sobem a embarcação. Quando eles sobem a embarcação, lembra que eu disse? A tempestade ainda não havia sido acalmada. Imagina os discípulos todos de boca aberta, vendo Pedro andar com o Senhor Jesus, retornando para a embarcação. Imagine a cara dos apóstolos. Não saía nada na boca deles. Eles não conseguiam nem glorificar. Aí de repente o Senhor Jesus sobe com o Pedro na embarcação e o Senhor dá ordem à tempestade. A tempestade parou na hora, né? Olha que coisa maravilhosa. Então logo eles põem o pé na embarcação, a tempestade para. Olha que coisa maravilhosa.